Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então vamos para o nosso último bate-papo sobre cultura voltada para CX, voltada para o cliente. No nosso primeiro encontro, nós contextualizamos de forma geral que estamos mais voltados para o umbigo da empresa, dos processos, do que verdadeiramente olhando para a necessidade do cliente. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre o que é experiência do ponto de vista do cliente. E depois falamos sobre os silos e onde a gente poderia ganhar mais forças dentro da empresa no que se refere a cliente. E hoje, na nossa etapa final, eu quero falar sobre produto. Eu acho que então nós vamos finalizar sempre olhando do macro para o micro e a questão de produto. Fora do Brasil, a questão de cliente está muito mais ligada a produto do que aqui dentro. No entanto, as dores, pessoal, é a mesma, né? Muitas ideias descoladas da experiência do cliente, né? Muitas iniciativas descoladas da experiência do cliente. Se isso chega a tempo de a gente poder ajustar para uma situação que não vá causar impacto negativo para o cliente, você tem menos trabalho. Mas, na maioria dos casos, geralmente os projetos já chegam, né, para a cultura do cliente, para o ponto de vista do cliente, no final. E aí é aquela conversa toda e o pessoal fica bem chateado porque provavelmente não viu que faltava algum item, né, alguma feature do ponto de vista de cliente, e aí tem que gastar mais para ajustar, né? Bom, quando não gasta mais para ajustar, geralmente se quer que o call center, né, absorva esses custos, né? Um exemplo disso é um caso que eu vi em que foi criado um novo aplicativo, era um aplicativo que deveria ajudar e desafogar o call center e, pelo contrário, em vez de reduzir 15% de volume de interações no call center, aumentou 40%. E o que aconteceu neste projeto, que era um app versus um atendimento? Então, o app ele obrigava que os clientes trocassem a senha no atendimento humano. E aí você pode imaginar, gente, que apps, né, plataformas, eles lidam com a casa de milhões de downloads, né? E PAs, você sabe, posições de atendimento, lidam na casa de centenas. Então, são coisas incompatíveis. E aí, quando você vai entender, juntamente com o pessoal de produtos, surge coisas do tipo: puxa, mas a gente queria tanto que o cliente ficasse bem acolhido. Então, teria que se gastar agora uma interface, gastar dinheiro para criar uma interface para que o cliente pudesse, o consumidor pudesse trocar sua senha diretamente no digital. Então, gente, olha que bagunça isso daqui tudo, né? Se pensa na experiência do cliente lá no final, né? Agora, um ponto que é importante é esse tal de Design Thinking. Design Thinking, Kanban, eu tenho dito aqui que existe uma mentalidade ainda do século passado, que é a mentalidade de ficar sempre repetindo, produzindo, né? Porque antigamente era tudo uma esteira de produção, então fazia sentido ficar produzindo, né? E de alguma forma, pessoal, essa história de Design Thinking, Kanban, aqueles post-its, reproduzem e formatam as ideias dentro daqueles quadradinhos coloridos, daqueles papeizinhos coloridos, né? Eu acho que é importante que a gente tenha que ser ágil, metodologias ágeis são fundamentais hoje em dia, né? E ainda mais porque eles possibilitam você um diálogo melhor com o cliente, porque você vai para o cliente, experimenta, depois volta para a empresa, ajusta, vai para o cliente, volta para a empresa e ajusta. Então possibilitam um diálogo. No entanto, é preciso que isso seja feito desde o início, né? Para que não aconteça como no exemplo que eu dei, em que no final precisou se voltar, né? Gastar mais dinheiro, arranjar dinheiro para orçar uma interface que falasse com o cliente.
Também tomar cuidado com a quantidade de vezes que você vai treinar o seu time de atendimento, porque se cada mudança o produto, né, a cada MVP, a cada mudança de produto, relançamento do produto, você tiver que treinar a equipe, é preciso tomar cuidado aí, em especial com os custos. E se você for líder ou estiver a caminho da liderança, é importante então pensar no atendimento, trazer pessoas para o seu squad ou influenciar para que o squad tenha gente de atendimento que conheça do trato direto com o cliente para poder, desde o início, aquele projeto, oferecer uma boa experiência para o cliente. Aquele projeto vai gerar um produto ou um serviço que tem que ter uma boa experiência para o cliente. Eu estive recentemente com o pessoal do PMI, que é uma organização que reúne as melhores práticas na gestão de projetos aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de perguntar diretamente para eles. Estava lá boa parte do conselho do PMI e perguntei se existe o Customer Experience Owner, ou seja, a pessoa responsável dentro de um projeto para olhar a experiência do cliente. E o que eles me falaram foi o seguinte, que oficialmente, né, isso não existe e que é preciso contar com pessoas que tenham a visão de Customer Experience, né? Ou seja, pessoal, ainda não chegamos na evolução de ter CX, DNA do nascimento, desde o nascimento aí de um produto ou de um serviço. E é por isso que estamos aqui, pessoal, porque essa nova relação entre empresas e clientes no digital empoderou os clientes e a qualidade cada vez mais está nas mãos desses clientes, não mais na mão da empresa. Nós já falamos sobre isso aqui, do poder da linguagem digital, e é preciso ter pessoas que conheçam e que liderem esta nova relação. Essa história, pessoal, de mundo VUCA é só para quem não entendeu tudo isso que a gente vem falando aqui. Se você já entendeu, muito provavelmente o mundo não é incomum, não é ambíguo, não é complicado para você. Muito bem, essa história vai ficando cada vez melhor com a participação de todo mundo. Se você tem uma outra experiência aí com projetos e produtos, compartilhe com a gente, porque assim todo mundo acaba conhecendo mais. E vocês, o que é que dizem?